Vamos lá, galera, eu vou aproveitar hoje, eu falei com madeira para dar uma revisada na geometria analítica de vocês. Como a gente vai ter esse teste, né? Quem não estiver presente, depois pode aproveitar esse vídeo e rever novamente, tá certo? Então a gente vai começar aqui com a distância entre dois pontos, tá certo? Que a gente divide a geometria em três partes: a geometria euclidiana, que a gente chama de plana, a geometria espacial, tá certo? Vocês vão ter essa revisão também, vai ser junto às duas turmas, e a geometria analítica. No caso da analítica, a gente trabalha sempre com um plano cartesiano. Então eu vou ter um plano YX, né? Eixo X, eixo Y, e vamos supor que eu tenho aqui dois pontos. Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. O que a gente vai querer aqui é saber essa distância entre A e B. Distância entre dois pontos. Então, você vai ter uma abscissa para A, uma abscissa para B, uma ordenada para A e uma ordenada para B. É isso que você vai ter. Então, se eu quero calcular essa distância, o que é que eu vou fazer? Fazer esse prolongamento aqui e formar aqui um triângulo retângulo. Então, você tem agora o quê? Esse cateto aqui do triângulo, ele nada mais é do que YB menos YA. YB menos YA. Este outro cateto aqui do triângulo, nada mais é do que XB menos XA. Certo? Esse pedacinho aqui. XB menos XA. Pronto, o que nós temos que fazer aqui é apenas aplicar o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz o quê? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aplicando aqui, nós vamos ter a hipotenusa é D, então D ao quadrado é igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Você pode deixar ela desse jeito aqui, ou você pode pegar esse expoente aqui e transformar no índice de radical. Aí vai ficar raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Então, ou uma ou outra, tanto faz. Geralmente a gente já aplica a segunda. Ok? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui, deixa eu encontrar um exemplo aqui para a gente ver. Ele diz: calcular a distância entre os pontos A e B. A é menos 1 e 4, vou botar aqui exemplo 1. A menos 1 e 4, e o ponto B, 3 e 2. Ponto B, 3 e 2. Ok? O que a gente vai fazer é jogar nessa forma aqui, ó. Então, a distância entre esses pontos A e B, tá aqui, A e B, é igual a raiz quadrada de XB menos XA, XB é 3, menos, por menos vai dar mais, XA é 1 ao quadrado, mais YB menos YA, então vai ficar 2 menos 4 ao quadrado. Então, a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Então, distância de A e B vai ser igual a 16, negativo expoente par fica positivo, mais 4, que vai ser igual a raiz quadrada de 20. Ele pode parar aqui? Pode. Depende da solução que você vai encontrar lá. Mas ele pode seguir adiante. A distância entre A e B vai ser igual.
Esse 20 é a mesma coisa que você fazer 4 vezes 5. E a raiz quadrada de 4 é 2, a de 5 não é exata, então você vai ter como distância 2 raiz de 5. É só isso a aplicação, tá certo? Vamos ver outro exemplo aqui. Ele diz que o ponto P é equidistante do ponto A e B. O ponto P é equidistante do ponto A e B. Vamos lá. Eu vou apagar essa tela aqui, certo? Exemplo 2. O ponto P, que ele diz que é A e 2, é equidistante dos pontos A e B. O ponto A é 3 e 1 e o ponto B é 2 e 4. Então vamos supor o seguinte, ó, quando fala equidistante, é porque tem a mesma distância. Então vamos supor que o ponto P está aqui. Ou poderia estar fora e você fazer a mesma coisa. As distâncias são iguais. Tá certo? Então você vai dizer que a distância de P até A, é igual à distância de P até B. As distâncias são iguais. É como se P aqui fosse um ponto médio no caso, no exemplo que eu estou colocando. Se eu colocasse fora, aí não seria. Tá certo? Então, se P é equidistante entre A e B, nós vamos ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de P até A, né? Eu vou ter 3 menos A ao quadrado, né? XA com XP, mais 1 menos 2 ao quadrado, YA menos YP. Isso aqui vai ser igual à raiz quadrada de, também entre P e B, 2 menos A ao quadrado, ó, x de B com x de P, mais 4 menos 2 ao quadrado, y de B com y de P. Então agora nós teremos o quê? Raiz quadrada de... Aqui, ó, dá para você aplicar produtos notáveis. Vocês estão lembrados? Quadrado da diferença de dois termos, que é quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí eu vou ter mais 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 ao quadrado é 1. Igual. Mesma coisa, ó, quadrado da diferença de dois termos. Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Mais 4 menos 2 é 2, e 2 ao quadrado é 4. Ok? Nós temos aí uma equação irracional, aquela equação em que as variáveis aparecem dentro do radical. Como os dois radicais têm o mesmo índice, você vai poder cortar. Então você vai ficar, já vou colocar em ordem, com A2 menos 6A, 9 mais 1, 10, igual A2 menos 4A, 4 mais 4, 8. Esse A2, se eu trouxer de lá A2, ele vem negativo, então eu posso cortar logo isso aqui, ó. Vai ficar o quê? Menos 6A, trazendo de lá vem mais 4A, igual a 8, passando para lá passa menos 10. Então eu vou ficar com menos 2A, menos 6A mais 4A, igual 8 menos 10, menos 2. Multiplicando isso aqui por menos 1,
A vai ser igual a 2 dividido por 2, então o valor de A é igual a 1. Certo? Então essa é a aplicação desta relação que é chamada de distância entre dois pontos. O que é que nós vamos ter aqui agora? Olha. Eu posso ter o seguinte. Esse ponto aqui, vou chamar de M. Eu vou dizer que M é o ponto médio. Tá certo? Então você tem que entender o que é ponto médio, certo? Que a gente chama de mediatriz, e o que é mediana. São duas coisas diferentes. Então, se eu quero o ponto médio M, esse M aqui, ele vai ter que ter uma abscissa e uma ordenada. A abscissa de M vai ser XA mais XB sobre 2. Isso aqui eu calculo o ponto médio, que será a abscissa de M. A ordenada de M vai ser YA mais YB sobre 2. Essa relação me dá a ordenada de M. Vamos ver aqui um exemplo. Deixa eu encontrar aqui um exemplo. Aqui. Determinar as coordenadas do ponto médio M do segmento AB, sendo dados A e B. Então, deixa eu apagar para a gente ver isso aqui. Ele diz que o ponto A é menos 1 e 4. Vou botar aqui, exemplo 3. A é menos 1 e 4. E B é 5 e 2. B é 5 e 2. Ele quer o ponto médio. O ponto médio, já descobri que é XA mais XB sobre 2, então a abscissa de M vai ser igual a menos 1 mais 5 sobre 2, que vai dar 4 sobre 2, que é igual a 2. A ordenada de M vai ser 4 mais 2 sobre 2, que vai dar 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, nesse caso, o ponto M tem a abscissa 2 e a ordenada 3. Só isso. Ok? Deixa eu dar mais um exemplo aqui. Exemplo 4, calculando o ponto médio. Ele diz que o ponto A é formado pelo par ordenado 13 e 19. O ponto médio é menos 9 e 30. Ponto médio é menos 9 e 30. E ele pede para calcular as coordenadas do ponto B. Ele quer XB e YB. Também não está difícil, né? Então vamos para cá. Ó. Eu já sei que a abscissa de M vai ser a abscissa de A mais a abscissa de B. Então a abscissa de M é menos 9, vai ser igual à abscissa de A, que é 13, mais a abscissa de B, que eu vou chamar de XB, dividido por 2. Então, fazendo daqui uma proporção, vai ficar 13 mais XB igual a menos 18. XB vai ser menos 18, passa para lá, menos 13. XB vai ser igual a menos 31. Essa é a abscissa de B. Menos 31. Falta encontrar a ordenada. Eu já sei que a ordenada de M é 30, vai ser igual a ordenada de A, 19, mais a ordenada de B, que eu não conheço, sobre 2.
Faz a proporção novamente, vai ficar 19 mais YB igual a 2 vezes 30, 60. Então a ordenada de B vai ser 60, vou passar para lá menos 19, que vai ser igual, 60 menos 19, 41. Então eu tenho aqui que a ordenada de B é igual a 41 e o par ordenado que é formado é menos 31 e mais 41. Aplicando isso aí, a gente pode encontrar as medianas de um triângulo. Olha, deixa eu fazer uma demonstração aqui do que vai ser uma mediana. Se a gente for lá para geometria plana, eu posso ter isso aqui, ó. Eu posso ter um triângulo, certo? Se eu traçar essa linha aqui e ela formar um ângulo de 90, essa linha eu vou dar o nome a ela de altura. Certo? Todo triângulo tem 3 alturas. E essas 3 alturas se encontram no mesmo ponto. Esse ponto de encontro é chamado de ortocentro. Ok? Vamos para outro exemplo. Eu posso ter um triângulo, certo? Traçar uma linha aqui que vai dividir o lado oposto em 2 partes iguais. Ok? Vai dividir o lado oposto em 2 partes iguais. Vamos estar aqui a altura 2 e a altura 3. Essa linha chama-se mediana. Lembra que nesse instante eu falei mediana e mediatriz. O ponto médio a gente chama de mediatriz. E há essa linha que divide o lado oposto de uma figura que é chamada de mediana. Todo triângulo tem 3 medianas. Vou chamar aqui de M2 e aqui de M3. Ok? Essas 3 medianas também se encontram no mesmo ponto. E o ponto de encontro das medianas é chamado de baricentro. Por último aqui, eu posso ter um triângulo. O próprio nome já diz triângulo, 3 ângulos. Eu posso traçar uma linha que vai dividir o ângulo em 2 partes iguais. A linha que divide o ângulo em 2 partes iguais, ela é chamada de bissetriz. É a bissetriz. Todo triângulo tem 3 bissetrizes. E essas 3 bissetrizes se encontram no mesmo ponto, que é chamado de incentro. Tá certo? Incentro. Então, olha, lembra de um detalhe. Geralmente aparece em provas, né, vestibulares, provas de concurso, e fala em pontos notáveis de um triângulo. Pontos notáveis de um triângulo. Quais são esses pontos notáveis? São o ortocentro, o baricentro e o incentro. Ortocentro, baricentro e incentro. Tem uma outra coisa que aparece também e que a gente não lembra, principalmente porque eu nunca vi em livros, tá certo? É que eles chamam de principais
sevianas. Principais sevianas. Quais são as principais sevianas? A altura, a mediana e a bissetriz. Então, olha, pontos notáveis: encontro das alturas ortocentro, encontro das medianas baricentro, encontro das bissetrizes em centro. Principais sevianas: altura, mediana e bissetriz. O que é uma seviana? É um segmento que parte de um vértice encontrando o lado oposto. Você vê que todos partem de um vértice encontrando o